Santíssimo Deus e eterno Pai, queremos exaltar e glorificar o Teu santo nome e Te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de participar da missão do Senhor aqui na terra. Muito obrigado, ó Pai, por ter nos dado esse privilégio, ter nos chamado, nos convocado, nos capacitado para a realização da Tua missão aqui na face da terra. Obrigado, Deus, pelas igrejas, pelas missões, pela ordem de pastores, pela Juban, pela CBN Mulher, CBN Homem, por nossos seminários, por todos os trabalhos batistas nacionais que estão voltados para o cumprimento da missão de Deus aqui na face da terra. Obrigado, ó Deus, pela oferta levantada. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu vou ter que ler aqui os valores já alcançados, antes de computar o que já foi trazido hoje, foi dado ali, só para os irmãos se alegrarem e glorificarem ao Senhor. A Amigo Oeste teve um alvo de 40 mil e alcançou já os 40 mil, louvado seja Deus. A Amigo Norte tem um alvo de 75 e já chegou nos 62 e vai completar em nome de Jesus. Amigo Leste tem um alvo de 70 mil e já alcançou R$70.200. E a Amigo Sudoeste tem um alvo de 135 mil e já alcançou o alvo de 135 mil, louvado seja Deus. Amém, irmãos? No total, nós já levantamos R$308 mil. Louvado seja o nome do Senhor. Orar agora para Deus tocar no coração do pessoal lá que ainda não contribuiu do norte, porque aí nós teremos todo o trabalho, o nosso alvo completado para a glória do Senhor. Mas o importante é que Deus tem suprido as nossas necessidades. Como disse o Rafael, é Rafael, né, que dá semente, Deus dá semente. Foi o Rafael que falou? Foi o Luciano. Deus dá semente àquele que semeia. E as nossas igrejas estão semeando. E Deus tem dado mais semente para que a gente possa semear, louvado seja o Senhor. Mas eu quero nesta noite, brevemente, trazer um desenho que eu fiz, que eu inventei, a partir de uma cópia que eu fiz de um pastor que escreveu no quadro, está ali, para a gente entender o que é a missão da igreja. Porque eu percebo ao longo desses anos que eu trabalho com a obra missionária, que as pessoas têm dificuldade de entender o que é missão, o que é missões e qual que é a missão da igreja. Isso não me assusta, porque os apóstolos, depois da ressurreição de Jesus, e Jesus ficou 40 dias com eles, ensinando sobre o reino de Deus, no final eles não entenderam nada. Aí Jesus cansou, falou, vou largar vocês, que eu cansei, para mim já deu, vou mandar o Espírito Santo e ele orienta vocês. E na verdade, meus irmãos, até nós pastores, ou sobretudo nós pastores, a maioria de nós não compreendemos direito a missão de Deus. Eu mesmo fui entender alguns aspectos da missão de Deus, depois de 8, 10 anos que eu estava no pastorado, e olha que eu fui criado dentro de uma igreja batista, que tinha inclusive missionários nos campos transculturais. E esse desenho me ajudou muito a entender e a dar aula e ensinar sobre essa questão, porque o desenho ele reforça mais pedagogicamente o ensino na nossa mente, no nosso coração. A igreja, ela não tem uma missão de si mesma. A missão da igreja é derivada da missão de Deus. Nenhuma igreja, teologicamente falando, biblicamente falando, tem uma missão própria. A missão de cada igreja, ela é derivada da missão de Deus. E a missão de Deus, ela está enraizada em 4 princípios bíblicos, teológicos fundamentais: criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. A missão da igreja, para ser bíblica, ela tem que estar fundamentada nesses 4 pilares teológicos. E se você estudar as mensagens pregadas no livro de Atos, num período de cerca de 30 anos, você vai perceber que as mensagens pregadas por Pedro, Estevão, Paulo
e tantos outros, elas tinham essa mesma linha: criação, queda, redenção e consumação. A missão de Deus é restaurar na terra o princípio original da sua criação, que foi manchada pelo pecado, que foi desviada pelo pecado através da queda, mas restaurada a partir da promessa da redenção feita justamente no momento da queda, em Gênesis 3,15, cumprida na vinda de Jesus, da sua morte e ressurreição, cuja igreja está vivendo o período da redenção, pregando, anunciando até os confins da terra e até os fins dos tempos, aguardando o que nós cantamos aqui, a última estrofe, a última parte do Obra Santa, aguardando a volta de Jesus, a consumação de todas as coisas. Então a missão da igreja está baseada ela deriva da missão de Deus. Agora, então essa é a missão de Deus, a pregação do Evangelho até os fins dos tempos, como diz a Bíblia, e até os confins da terra, para que todos ouçam, para que todos os povos ouçam. Por quê? Porque na consumação de todas as coisas, lá na eternidade, está escrito na Bíblia em Apocalipse, que haverá pessoas de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Então essa é a única missão, a única tarefa que existe na face da terra, que quem começa já sabe que vai vencer, porque já existe uma promessa feita por Jesus a João, na ilha de Patmos, que naquele dia, quando Jesus voltar, haverá diante do Cordeiro homens e mulheres de todas as raças, povos, tribos, línguas e nações. Esta igreja Batista Central ajuda a sustentar um trabalho lá na África, no povo Mancanha, em Guiné-Bissau. Esse povo, há 30 anos atrás, não havia um cristão. Nós estamos falando aqui de plantar igreja numa cidade que não tem Batista Nacional, mas lá tem Assembleia de Deus, tem uma metodista, tem uma presbiteriana. Não, há 30 anos atrás, nesse povo Mancanha, não havia um cristão, nem católico, nem ortodoxo, nem protestante, nada. Não havia um cristão, não havia Bíblia na língua deles, não havia um versículo da Bíblia, não havia nada. E há 25 anos atrás, um casal de missionários do Brasil, Batista Nacional, saiu daqui, foi para lá e começou a evangelizar. Hoje, nós temos já algumas igrejas, um ambulatório médico, escola, e essa igreja tem mandado, acho que todo ano, né, pastor Antônio, um grupo de gente para lá para ajudar. Mas por que isso aconteceu? Porque um dia um camarada com a sua noiva em Minas Gerais sentiu o chamado de Deus para trabalhar com aquele povo este que todos os missionários que foram para lá ou morreram ou voltaram doentes, porque ninguém conseguiu entrar. A feitiçaria dominava aquele povo, a cegueira. Hoje o Evangelho está reinando naquele lugar para a glória de Deus. Quando nós chegarmos na eternidade, que os mancanhas estiverem lá louvando a Deus, vocês vão saber que vocês contribuíram para isso. Eles não vão estar aqui, provavelmente. Eu tive o privilégio de dar aula para um aluno mancanha, o Felipe, que hoje é o primeiro pastor mancanha. Eu fico emocionado, eu tirei foto com ele. É um menino bom, crente, que converteu quando criança através desses missionários. Veio para o Brasil, estudou no Cetrami, lá em Belo Horizonte, nosso centro de treinamento, e agora está lá, pastoreando os mancanhas, louvado seja Deus. Há 25 anos atrás não havia um mancanha que soubesse quem era Jesus. Hoje há vários mancanhas que não somente sabem, mas se renderam a Jesus e servem a Jesus, louvado seja Deus. No primeiro semestre, nós queremos trabalhar na plantação de igrejas nas cidades brasileiras. A nossa CBN dedica o primeiro semestre a missões estaduais, porque é nas nossas igrejas que estão os missionários que vão para o povo mancanha, que vão para os nômades na Europa, na Ásia, na África, no norte da África, milhões que nunca ouviram falar de Jesus. Não tem uma igreja, não tem um missionário, não tem um texto bíblico para que eles leiam na língua própria. É nas nossas igrejas que estão esses missionários, e é nas nossas igrejas que está o dinheiro para sustentar esses missionários, porque Deus tem abençoado a igreja brasileira. Essa é a missão de Deus.
Então, essa missão ela tem vários gomos, igual um guarda-chuva, né? Discipulado, diaconia, todo o trabalho de assistência social, de apoio social que as igrejas fazem, casa de recuperação, trabalho com pessoas de rua, enfim, todo esses projetos que as igrejas fazem, da diaconia. Adoração, igual hoje aqui, esse cultão abençoado, essa equipe maravilhosa aqui louvando ao Senhor. Quando essa congregação começou, irmão, tinha um cara no violão só. Quando essa igreja começou, como missão, tinha um violãozinho. Agora hoje, olha que bênção, irmãos. Olha que fruto de quê? Fruto do trabalho missionário batista nacional. Eu não estou lendo aquele trem lá, irmão, estou ficando velho, viu? Ensino. Ensino que é mais ou menos esses 10 minutinhos meu aqui, falou? Pastoreio, cuidado com as ovelhas e tal, cuidado com o povo, que faz parte aí de um discipulado sério, né? Quem é seu pastor? Não é aquele cara da internet, não. Seu pastor é aquele cara que, quando você estiver doente, ele vai lá no hospital te visitar. Esse é seu pastor, é o que Deus colocou, que preocupa com você, conhece você conhece ele, sabe onde ele mora. Esse é o seu pastor. Então, esse é o trabalho da igreja. E finalmente, missões. Mas naqueles gominhos ali, você pode colocar mais o tanto de trem que a igreja faz, desde que tudo que ela esteja fazendo, o alvo seja a missão da igreja derivada da missão de Deus. Porque às vezes a igreja faz coisas que não está nada relacionado com a missão de Deus e nem com a missão da igreja. É perdendo tempo, gastando recursos à toa. Lamentavelmente, a gente está vendo isso muito por aí, mas nós estamos firmes nesse processo. Missões, o que é missões então? Missões é quando a igreja avança e ultrapassa a barreira geográfica e a barreira social e cultural. É quando uma igreja da periferia consegue chegar no centro. É uma igreja da capital que vai para o interior. É uma igreja da região, como aqui em Rio Verde, a central, que vai abrindo igrejas nas cidades circunvizinhas. É quando nós começamos e ultrapassamos essas barreiras. As pessoas que vão se converter, elas não vão vir para cá, elas vão ficar lá onde elas estão. E nós tiramos os recursos que nós temos aqui, humanos, como o Paulo Henrique e a Sara, financeiro, e vamos enviar para lá, para que lá naquela cidade o Evangelho seja pregado e o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Talvez nenhum deles, talvez o Paulo Henrique e a Sara nunca mais volte para cá, como eu nunca mais voltei lá para a quarta igreja, depois que saí mais a Lúcia. Pode ser que talvez nenhum dos membros que forem convertidos a Cristo venham para cá, mas lá na eternidade, quando Jesus for julgar a igreja, distribuir os galardões escolhidos em Mineiros, serão distribuídos com os irmãos e irmãs dessa igreja, que contribuíram e foram fiéis para que esse projeto se cumprisse. Essa é a missão de Deus. Então, missões, o que é missões? É quando a igreja sai do seu espaço geográfico, da sua área de ação, e envia gente para outros lugares, sustenta essas pessoas, para que novas pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro semestre é dedicado a esse projeto estadual. O segundo semestre é dedicado a missões transculturais. Diz a Bíblia, para encerrar, Lucas capítulo 4, versículo... Deixa eu achar aqui, né? Primeiro, João capítulo 19, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Lucas capítulo 4, diz a Bíblia que Jesus ia para todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade e expulsando os demônios. Mas antes de Lucas narrar isso, a Bíblia diz que os irmãos de Cafarnaum estavam procurando Jesus. Jesus se escondeu deles. Queria descansar um pouquinho, foi orar, e o povo estava atrás de Jesus. Por quê? Porque Cafarnaum, na Galileia, foi a cidade onde Jesus mais fez sinais e prodígios. Multiplicou
pães e matou a fome do povo e curou até a sogra de Pedro. Foi lá em Cafarnaum que Jesus fez esse negócio. Dizem que foi por isso que Pedro negou Jesus. Mas eu não sei, isso é conversa fiada, né? A minha sogra, por exemplo, eu orei, Jesus curou ela, eu fiquei feliz, né? Fiquei triste, fiquei triste não. Mas o fato, meus irmãos, é que Cafarnaum foi o centro missionário de Jesus na Galileia. E ele escondeu porque estava cansado, era ser humano também, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E o povo ficou procurando Jesus. Quando eles acharam Jesus, queria que Jesus voltasse para Cafarnaum. E Jesus respondeu: há outras cidades. Não é só vocês, não. Há outras cidades. Há outros povoados. Começamos há 3 anos atrás em Olhos d'Água, na Paraíba. Eu fui lá, irmãos. Eu fui lá no sertão. Eu fiquei vibrando com os pastores lá do campo, os missionários ali. Ali tem que ter sangue na veia mesmo, porque não é fácil. Eu fiquei fascinado. Fizemos um projeto com os jovens na região, nessa cidade, e plantamos a Igreja Batista Nacional lá. Mandamos um casal de obreiros para lá, que é esse que o Jean mostrou, lá no sertão. E agora tivemos que tirar o obreiro de lá, porque algumas igrejas cortaram o sustento. Nesse lugar, irmãos, não tem nenhuma igreja evangélica. Não tem batista, não tem assembleiano, não tem presbiteriano. É um lugar difícil. Nenhuma. Tem o obreiro. Tivemos que levar para outro lugar, porque ele é casado, tem filho. Eu falei com o pastor Edilson Ponciano, disse: pastor, a nossa convenção vai ajudar. Fizemos um convênio agora com eles, direto da convenção, para ajudar, porque ele vai estar mandando um evangelista lá toda semana dirigir o trabalho. E eu vou orar para Deus tocar no coração de pastores, de igrejas que têm dinheiro, têm recurso. O que custa meio salário mínimo para um? O que custa isso, irmão? Para sustentar um obreiro abençoado num lugar carente, necessitado do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja. É os confins da terra, é onde ninguém quer ir, ninguém vai. É para lá que Deus está chamando gente, irmão. Deus está chamando. Mas Ele não chama só o missionário Paulo Henrique e a Sara, que sentiu no coração, há 2 anos atrás, Deus colocou mineiros no coração deles. Não, Deus não chama só ele. Deus chama a Igreja Batista Nacional Central aqui de Rio Verde. Deus chama a Associação Sudoeste. Deus chama as Igrejas Batistas Nacionais para ajudar a orar e sustentar esse projeto e tantos outros que tem por aí. Se Deus chamou você, irmão, como Ele chamou a mim um dia e me colocou num lugar e falou: é aqui que eu quero que você fique. Você pode ir, irmão, em nome de Jesus. Não tinha dinheiro, não tinha nada, eu não tinha experiência, era um menino, eu tinha 19 anos de idade. 19 anos de idade. O pastor devia ser doido, louco. A Lúcia, novinha comigo, mais doida ainda. Mas Deus fez esse trabalho prosperar. Deus fez prosperar, prosperou na região. E hoje nós ajudamos a sustentar 28 projetos missionários no Brasil e no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. África, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul. Porque a missão é de Deus. E tem garantia de vitória. Pode semear que vai dar fruto. Porque a palavra, o Evangelho é o mesmo, é poderoso. Não depende da sua capacidade, da sua eloquência, da sua sabedoria, nem dos seus recursos. O recurso suficiente é o poder do Espírito Santo do Senhor.
Pode sair semeando, que Deus vai abençoar. Então a Convenção Batista Nacional só tem sentido de existir se for para aquilo ali, ó. Se a Ormiban, que cuida dos pastores, fortalecer a nossa espinha dorsal, que são os pastores, para que as igrejas possam ser abençoadas e cumprir a sua missão. Se a Juban fizer o seu trabalho, os seus congressos, não for para ficar fazendo auê e samba canção, e rock da pesada, que eu gosto também. Não, isso é bom, tal, mas é para que o jovem entenda que Deus tem uma missão no mundo e Deus conta com essa juventude. Eu tinha 19 anos quando eu fui, primeiro ano de seminário. Deus está chamando homens e mulheres para o seu campo. A Juban precisa cumprir esse papel. A CBN Mulher precisa cumprir esse papel. Não é fazer reunião para comer salgado, para tomar refrigerante, para ficar só os crentes. Não, é para ir para os campos. É para levar o evangelho. É para orar pelos missionários. É para orar pelos pastores, para que Deus abra a mente, para que eles entendam o projeto do Senhor. Porque as mulheres, se tem uma coisa que as mulheres sabem fazer, é orar. E fazem muito bem. Eu sou fruto de uma mulher de oração, uma mulher de Deus, uma mulher santa, de joelhos, calejado de orar. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Mulher de orar, mulheres que oram, que buscam a Deus, que pedem pelo Senhor. Eu peço às irmãs que orem pelos campos missionários. Orem por nossos seminários, que sejam verdadeiras fornalhas para forjar o caráter de homens e mulheres que vão para os campos do Senhor e obedeçam o chamado do Senhor, crendo na provisão que vem de Deus, aleluia. Todas as nossas instituições da CBN só têm razão de existir se elas apontarem para a missão de Deus e cumprirem a missão de Deus. E eu e você, Juan, aí o Juan é fruto do trabalho missionário Batista Nacional. Se ele está aqui hoje abençoando essa cidade, essa igreja, é porque um dia um missionário saiu da Bahia e foi lá para o Peru evangelizar. Que Deus faça ferver no nosso coração pastoral essa tarefa gloriosa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, quem aspira ao episcopado, excelente obra deseja, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Estamos trabalhando a tradução da Bíblia para vários povos indígenas. Estamos fazendo tanta coisa, irmãos. Temos um centro de treinamento para missões transculturais lá em Belo Horizonte. Você pode ir estudar lá, preparar. Você vai sair de lá preparado tecnicamente para realizar o seu trabalho missionário, o seu chamado, caso você tenha um chamado transcultural. Que Deus abençoe a nossa convenção. Continue abençoando como tem abençoado. Porque o batismo no Espírito Santo, os dons dados na década de 60, não é para a gente ficar celebrando a nós mesmos, levitando de poder, não. É para cheios do Espírito Santo. A gente entrar nas casas, expulsar os demônios, orar pelos enfermos para que sejam curados, levar a palavra de Deus, o Evangelho que transforma, que vivifica e que restaura o homem do seu passado, presente e futuro, para a glória de Deus Pai. Essa é a missão da igreja. Que nenhum de nós pastores que aqui estamos nos desviemos dela, porque a tentação é grande, a tentação é grande. Mas Deus há de dar graça e nos sustentar firmes nessa tarefa. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço piamente a Deus e a cada um de vocês por estar ombreando nessa tarefa. Uma igreja sozinha não faria esse trabalho, né, pastor Cristiano? A convenção só existe por isso, porque a gente reconhece que sozinhos nós não conseguimos, né, pastor Fialho? Nós precisamos de ajudar uns aos outros. Precisamos ser companheiros uns dos outros. Para quê? Para que todos ouçam o Evangelho. Amém? Deus abençoe. Vamos orar de pé agradecendo pela oferta. Pastor Josué, vem cá orar para a gente.
Que o Espírito Santo ponha no seu coração qual que é a tarefa que Ele tem para você e a parte sua nessa missão. Senhor nosso Deus, bendito seja o Teu santíssimo nome para todo sempre. Nos rendemos ao Senhor, reconhecendo que tudo vem do Senhor. É do Senhor que vem a salvação. É do Senhor que vem a provisão. Arace, Nei. Esse. Aleluia. Naraci. Caia por terra toda a hoste infernal da maldade. As portas do inferno não prevalecerão. Taracita. Miderecinai. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Nos rendemos ao Senhor, Pai. Entregamos o nosso coração mais uma vez diante do Senhor. Levanta vidas, Pai, aqui. Que não retrocedam. Que marchem para a honra e glória do Teu nome, sejam usados nessa terra para glorificar o Teu nome com a Tua palavra, com suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor Josué. Podeis assentar, irmãos. Quem está na fila do Gessé pode vir. Irmãos, esse guarda-chuvazinho aí, eu uso ele para dar aula. Eu gasto 2 horas dando aula nele, mais ou menos. Então hoje eu acho que eu fui bem econômico. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.